Boa tarde, nós estamos em mais um capítulo da série Turismo Rural Memórias Femininas. Hoje, Memórias Femininas vai lá para Monte Alegre do Sul, numa região tipicamente rural, com a cara, com o cheiro, com a paisagem muito produtiva e muito rural. Nós vamos estar conversando com o projeto Cafezal em Flor, Turismo e Cafés Finos, correto? Cafés especiais. Cafés especiais. Como a sua memória, eu vou pedir para que você se apresente, porque isto aqui é uma colcha de retalhos, de cada uma coloca a sua emoção. E só fazendo uma explicação a esse projeto, ele é um canal de YouTube, um canal aberto, um canal público, que está sendo gravado neste período do ano de 2020. E qual que é o nosso público? Eu acho que o nosso público hoje é muito voltado ao aluno, né? À parte técnica, aos pesquisadores que vão procurar informações, aquelas pessoas que se enxergam, então muitas mulheres do turismo rural se enxergam e vão procurar, e também aqueles que gostam da história do turismo rural e o porquê do recorte feminino, porque historicamente foi a mulher que introduziu este processo no mundo rural. Historicamente, foi a mulher que conseguiu enxergar essa forma de desenvolvimento. Sendo assim, passo para você, novamente agradeço e seja bem-vinda aos Memórias Femininas Mulheres do Turismo Rural. Eu que agradeço o convite da Andréia Roque, né, que a gente está conhecendo agora virtualmente. Muito feliz, muito satisfeita de poder falar sobre minhas memórias. Na verdade, assim, eu costumo dizer que eu tive durante muito tempo duas vidas que quase não se conversavam, né? Uma vida como professora, historiadora, né? Que sempre fui. Durante 23 anos eu trabalhei com ensino de história, estudei, fiz mestrado e doutorado, e minha especialidade é memória. Então, para mim, é mais um prazer de estar falando aqui sobre minhas memórias. Que ótimo! E por outro lado, eu comecei junto com meu marido, há 20 anos, um projeto de turismo rural. A gente tinha um sonho de trabalhar alguma coisa que pudesse unir agricultura e turismo. E prospectando lugares, tal, conhecemos e nos apaixonamos por esse sítio Monte Alegre do Sul e percebemos, né, logo a beleza que é a produção de cafés aqui. Meu marido é zootecnista, né, ele é da área de produção de alimentos. Meu filho mais velho também sempre participou, Matheus, que é arquiteto. Então, hoje em dia, estamos os três envolvidos com a empresa, né? E a gente iniciou, então, a construção de uma pousada rural, ecológica, toda construída com materiais recuperados, no meio de um cafezal de cafés especiais. E a gente começou a estudar, eu adoro estudar, ele adora estudar, Matheus também, e a gente foi melhorando essa produção, foi investindo muito devagarinho, porque é tudo com dinheiro do nosso bolso, né? Trabalhando como professora, ele como zootecnista, juntando, e ao longo desses 20 anos a gente foi investindo na produção de cafés especiais, construindo terreiro, comprando maquinário, construindo o lugar lá, esqueço, a tulha, né, para guardar os cafés, cada vez melhorando mais. Aí, eu, na verdade, sou de uma família rural, né? Minha família, engraçado, a Andréia tinha me contado sobre as uvas, né? Que ela pesquisou uvas. A minha família sempre produziu uvas em Jundiaí e Itupeva, uvas finas de mesa. Então, a minha infância foi no sítio, né? No sítio, ajudando o avô a colher os cachinhos. Ele deixava só colher os cachinhos pequenininhos, né? Para não mexer nos cachos mais bonitos, martelando as caixinhas de uva, né? Uma infância assim, rural durante as férias, né? E urbana durante as aulas. Então essa divisão do rural urbano sempre
foi mantida na minha vida aí, até que há 6 anos atrás me aposentei, né? Falei, nossa, vou parar de dar aula, né? E vou focar nesse meu negócio, porque, poxa vida, já está na hora de assumir, né? E quando eu fui assumir a parte aqui da pousada e tinha o café, eu comecei, né, como historiadora, socióloga que eu sou, gosto de me envolver em projetos, comecei a me unir com outros produtores de cafés e a gente percebeu a grande potência que tem na região, né, para a qualidade. Aqui na região a gente tem um um concurso de cafés, é o Sindicato Rural de Amparo, né, na figura da Roseli. Tem muitas mulheres aqui envolvidas com café, gente. A Roseli é uma agrônoma, eu acho, uma veterinária também, que preside o sindicato, e ela foi estimulando a gente. Gente, vamos participar do concurso, vamos, né, começar a melhorar, entender o que é isso, entender o que é seu café. E paralelo a isso, Sebrae sempre ajudando. Tem uma menina que é uma joia aqui na nossa região, Sebrae de Campinas, a Cíntia Mareto, ela também estimulando a gente, vamos fazer curso. Começaram a trazer cursos do Senar, começaram a trazer cursos do Sebrae mesmo, né, para a gente aprender a calcular o preço do nosso café, da nossa hospedagem. E eu fui me envolvendo tal, e começamos a ganhar prêmios, né? Isso que foi bem legal, né? Colocava nossos cafés no concurso regional, boa pontuação. Aí levava para o concurso estadual, boa pontuação. E aí a gente foi percebendo, até que em 2015 eu coloquei o meu café no concurso da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. E nós pegamos um 8º lugar no Brasil, né? De 200 amostras na época, o meu café ficou em 8º lugar. Então, tudo isso fruto desse trabalho em grupo, né? Eu não acho que eu fiz isso sozinha, mas esse pessoal todo da região, muitas mulheres sabidas, né, que me ajudaram, me levaram a essa conquista, né? Claro, também com participação dos meus funcionários, do meu marido, que também é um grande especialista, e a gente foi percebendo a grande potência que é nosso café na região. E aí a gente começou a perceber, poxa, mas lá tem IG do café do Cerrado Mineiro, IG do café da Alta Mogiana, vi aquele mapa bonito da BIC, né, da Associação Brasileira de Cafés, né? Cadê o Circuito das Águas Paulista aí? Como que não tem café de São Paulo? São Paulo sempre foi terra do café, né? Lembra do café com leite? São Paulo, o café, Minas, o leite. E agora só tem café, o pessoal só vai para Minas atrás de café. Como que é assim? E a gente começou a se unir, fazer um movimento. Aí entrou uma outra mulher poderosa, que é Silvia Fonte, ela é engenheira química, também se aposentou e está produzindo café orgânico maravilhoso, com torrefação orgânica, uma coisa sensacional. E a gente se uniu e fomos batalhar esse tal de IG, né? IG é identidade geográfica, né? É um selo, como eu vou escolher a palavra certa, um reconhecimento, né, de que naquele lugar, naquela geografia, existe um produto especial com identidade própria, né? Esse seria, né, a nossa busca, né, de mostrar para o mundo, né, mostrar para o Brasil, para o mundo, que o nosso café é um café com identidade própria. Que se você quiser tomar esse café, é só aqui. Aí a situação foi assim, né? Vários cafeicultores, principalmente, né, eu posso dizer que as mulheres puxam esse carro, né? Porque, não sei, acho que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Os maridos sempre falam, não tenho tempo, não tenho tempo, e a gente arranja tempo, né? É uma coisa assim bem feminina mesmo, de
múltiplas funções ao mesmo tempo. A gente foi começar a estudar. O que precisa para o tal de G? Para o tal de G precisa ter uma associação. Então, fomos fazer a tal da associação com toda a documentação necessária. Não é fácil, né? Não é fácil reunir os cafeicultores, né? Agora nós estamos com 40 cafeicultores já. Para mim é uma grande vitória, né? Nós começamos com meia dúzia. Aí, regimento interno, tem que escrever regimento interno. Aí precisa fazer um mapa de todo o café da região. Então, os técnicos da antiga CAT, né, que agora tem uma outra, acho que é CDRS, né, uma sigla, esses agrônomos maravilhosos, eles fizeram um mapa lindo da região. Eles sabem onde tem cada pé de café da nossa região. E onde esse café está, em que altitude, em que tipo de solo, né? Quantos produtores em cada cidade. Contar um pouquinho assim, um parênteses, né? O Circuito das Águas Paulista é resultado de um consórcio de cidades, são 9 cidades, Águas de Lindóia, Socorro, Monte Alegre do Sul, Amparo, Pedreira, Jaguariúna, Olambra, falta uma, gente. Daqui a pouco eu me lembro. Serra Negra eu falei? Acho que é Serra Negra. Esse circuito ele foi feito para estimular o turismo na região, organizar o turismo, fazer rotas turísticas, né? E a gente acabou sendo bem conhecido por esse nome e achamos interessante manter esse nome no nosso café, Café do Circuito das Águas. E por que águas? Águas porque essa nossa região é a região que produz 60% das águas minerais consumidas no Brasil. É uma região única, né? Para usar a fala de um geólogo aqui da região, Marcelo. Ele fala que só no estado de São Paulo, a nossa região é 1%, né, do estado de São Paulo, só aqui existe isso, só aqui existe essa água. E nossas águas são águas minerais e radioativas. Existe radiação nas nossas águas, né? Então é uma água muito especial, com minerais assim, pouco encontrados em outras águas, né? Então a gente foi percebendo, né, toda essa característica, fizemos então a associação, os engenheiros nos ajudaram com mapeamento. Eu, como historiadora, me dispus a pesquisar, né? E aí, será que tem mesmo uma história esse café do Circuito das Águas Paulista? Então, fui buscar, a gente descobriu que o café está na região desde 1840. É muito tempo de história, né? Poucas regiões brasileiras têm essa característica. Por exemplo, só Campinas, Vale do Paraíba, né? Então, na minha opinião, deixa eu passar um avião, muito barulho. Verdade, voltou, né? Voltou hoje de manhã. Pois é um helicóptero. Helicóptero. Estou até estranhando, aqui nunca tem. Não, é que eu passo aqui em Atibaia, eu estou bem na linha de Guarulhos. Na rota. E tinha parado. Hoje de manhã, de madrugada, eu ouvi, eu falei, ai, que delícia. Voltou. Se Deus quiser, logo tudo volta, né? Aí, então, Ai, me perdi um pouco o fio aqui da meada. Você estava falando que, como historiadora, você foi procurar fazer... Que é então, eu acho que, na minha opinião, essa é uma região histórica do café, né? Porque na época dos tropeiros, na época dos escravos, já se produzia café aqui, só que não era aquela produção enorme, era uma produção mais de pequenos proprietários, né, pequenos produtores, que acabavam trocando o café com os produtos que os tropeiros traziam do Porto de Santos.
É muito interessante essa parte da história, eu adoro, né? De pensar, imaginar pessoas vivendo aqui no começo do século XIX, vivendo da terra, né? E já produzindo, percebendo o café como uma moeda de troca e mudando totalmente a vida deles. O café fez uma revolução no Brasil. Na verdade, a grande lógica do IG, né? Você tá, é fantástico. Você consegue comprovar que esta referência que hoje vocês conquistam é uma referência colonial. Fantástico. Colonial, é. Nossa, essa descoberta, que foi, na verdade, um trabalho de uma historiadora de origem, a doutora Lucélia. Lucélia, eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu passo a referência. Ela que descobriu, documentou, né? Também um outro historiador da região, Liminha, já tinha documentos com inventários de cafezais aqui em Monte Alegre do Sul em 1850. Mas daí, mais no final do século, a região ela foi comprada pelos barões do café de Campinas. Então, a gente vai ter aqui enormes fazendas de café, né? As fazendas de café naquela época eram indústrias de café, né? Elas beneficiavam e elas traziam o trem para a região e traziam imigrantes italianos para colher esse café, né? Como a escravidão, graças a Deus, né? Nem foi Deus, foram os homens mesmo que conseguiram, né? Fazer com que essa desgraça terminasse, né? No Brasil, a escravidão não tinha como mais usar aquele tipo de mão de obra. Eles começaram a trazer os italianos e outras nacionalidades. Então, na nossa região, muitas pessoas vindas da Europa se estabeleceram, muitas mesmo, vindo colher esse café dos barões do café. Só que esse tipo de situação não durou muito tempo, porque o café foi produzido em demasiado, a gente sabe, em 29 teve a crise da cafeicultura no Brasil, e a nossa região ficou assim, primeiro, devastada, né, devastada. Eu vejo fotos da época, né, de final do começo do século XX, as fazendas arruinaram com a região, devastaram toda a mata aqui presente, né? Que aqui é Serra da Mantiqueira também, né? Então tem uma mata, assim, eu acho que é a Mata Atlântica, não tenho certeza, não sou dessa área, viu, Andréia? E desemprego, né? A região ficou zerada, não tinha mais nada, até que na década de 40, o IAC de Campinas instalou uma fazenda experimental aqui na nossa região, que a fazenda experimental que agora é apta, né? Ela está a 3 quilômetros da minha pousada aqui, da minha propriedade. E aí começaram a se fazer experimentos, pesquisas do que essa região podia virar, porque o que aconteceu? As grandes fazendas foram compradas pelos imigrantes, né? Só que o que fazer? O café não dava mais dinheiro, né? Voltar a plantar milho, criar porco, sei lá, né? Não dava também, né? Então começaram a se fazer pesquisas para se produzir na região frutas finas e outros tipos também de variedades de agrícola que pudesse levar a região a crescer, né? E entre essas variedades agrícolas, o café também foi estudado aqui. Então, nessa região, segundo, né, nos contam os técnicos da fazenda experimental, principalmente o Daniel Gomes, que agora é diretor de lá, muitos dos cafés que são plantados no Brasil, no mundo, eles foram testados aqui primeiro, né? Eles foram ambientados aqui na nossa região. Então, essa região tem uma história riquíssima do café, né? Bastante coisas boas que aconteceu ao longo dos anos, né? Dos mais de século, em relação ao café. Também, queria frisar também que os imigrantes que vieram para cá
compraram as terras, foram eles que acabaram continuando com pequenas produções de café. Então, a gente tem na região famílias que estão há 5 gerações plantando café, tá? E eu gosto de contar isso porque eu tomo como uma missão minha quando eu luto pelo IG da região, sabe? Que se a gente conseguir esse IG, né? Esse reconhecimento da identidade geográfica do nosso café, conseguir que esses produtores tenham maior ganho, né? Porque esse reconhecimento pode trazer melhores compradores. Os filhos desses sitiantes vão querer continuar no café, vão querer continuar na sua terra. O café é uma cultura, assim, que se dá muito bem com a mata, né? Você pode ver que os melhores prêmios de café hoje em dia são ganhos pelos cafés de agrofloresta, sabia? Eu acho a coisa mais linda do mundo, porque o café veio da floresta, né? Uma árvore de floresta, e hoje ele está voltando a conviver na floresta. Então, a gente olha aqui o sítio, de manhã, a gente vê jacu, a gente vê tucano, saracura. Eu sei que tem uma onça rondando aqui, né? A gente não a vê, mas vê pegada da bichinha. Cachorro do mato, gambazinho. O café não espanta a fauna, ele vira um corredor de fauna, né? Então, e nós queremos também proteger nossas águas, né? Porque nossas águas são muito valiosas. Então, qualquer outro tipo de cultura, ou mesmo o avanço imobiliário, que aqui é muito, muito grave isso, sabe? É muito fácil o sitiante começar a parcelar o sítio dele e vender pedacinhos para construir casa de aluguel, ou pessoas querendo lotear. Onde que vamos parar, né? Onde vão parar as fontes de água que alimentam São Paulo e Campinas? Então, existe, ao meu ver, um fator social muito forte, muito especial nessa obtenção do IG. Na verdade, eu vejo quando você fala da produção, do turismo, da pousada e do IG, um triângulo assim de uma inteligência, um triângulo de preservação, um triângulo de conservação, né, de preservação de uma parte, da conservação da identidade, e fora isso é uma luta, é uma força, uma associação de IG que também é vinculada ao turismo. Hoje é mais fácil ter voz, representatividade, não é isso? Acho que vocês estão criando uma representatividade que não tinham antes. Exato. Nós jogamos luz, né, para a nossa problemática, né? A gente, cada um produzia o seu café no seu canto, cada um lutava sozinho. Quando a gente começou a se unir e batalhar por essa possibilidade do IG, muitas pessoas tomaram conhecimento da gente e começaram a... Ai, desculpa. Sem problema. Essa é a vida. Essa é a vida rural. Rural. A minha cachorra assustou com a menininha assustou com a cachorra. A Mira, vem aqui, a Mira. Ela é terrível. Mas não aconteceu nada, não. Então, estamos voltando aqui, né? Acho que ela está com meu marido. Oi? Desceu. Você pode ver, Tufi, por favor? Andréia, desculpa, viu, que a gente está tendo que lidar com uma emergência aqui. Aliás, é uma coisa interessante, nós estamos, vocês estão retomando agora, né? Uma coisa interessante, nós estamos gravando esse documentário bem numa época de Covid-19, onde empresários de turismo rural, e eu só queria comentar que o que nos aproximou também, muito interessante, que nós, como empreendedores de turismo rural, nos unimos no turismo rural consciente. Exato. O turismo rural consciente está trazendo para as nossas vidas, pelo menos para mim, pessoas muito interessantes, pessoas com conceito, com lógica. E, por exemplo, você vem e traz essa novidade, que não é novidade, mas traz essa força que é o IG.
junto ao turismo, né? Então, acho que o turismo rural, o Covid-19, a pandemia, é um momento muito triste das nossas vidas, porém nós tivemos que aprender muita coisa, inclusive a receber as pessoas, e depois se você puder contar um pouco como é que está sendo esse processo, ia ser legal. Então, a gente, então, retomando um pouquinho só para finalizar a questão do IG, né? A gente percebeu também na nossa região que essa questão do IG pode trazer uma vantagem muito grande para toda a cadeia de turismo da região, né? Porque nós estamos muito próximos a Campinas e São Paulo. Então, estando próximos dessas regiões e essas pessoas percebendo que aqui, pertinho delas, existem produtores de cafés especiais, né, produtores com alto conhecimento desse assunto, e que eles podem visitar esses sítios, eles podem comprar diretamente do produtor, né, que é uma tendência muito forte hoje da cafeicultura, né? O consumidor ele não quer mais comprar um produto que é café. Ele quer saber que grão que é aquele, quem produziu, onde produziu, qual que foi o processo da produção desse café. Então, a gente vê possibilidade de aumentar procura para o turismo rural, aumentar a procura para compra direta de café direto do produtor. Já está acontecendo um movimento grande de abertura de novas cafeterias na região, usando os cafés da região. Então, o IG é uma força para o turismo enorme, né? Qualquer região que tiver, assim, algo de especial deve lutar por esse reconhecimento, sabe? Como fizeram os franceses e os portugueses. O Medoc ou o queijo da Serra Estrela, né? Hoje a Serra Estrela é um patrimônio mundial da natureza, mas hoje tem pesquisas que dizem que as pessoas, que 60% das pessoas, dos visitantes, vão pelo IG dos queijos lá. É interessante, então, né? Aqui na nossa região, nós temos produtores de queijo, não é uma coisa muito forte, mas ainda temos. Mas o que é possível obter também um IG da cachaça, né? Nossa região, esses italianos que vieram colher café, né? Vieram quiseram até produzir vinhos aqui, mas a nossa região ainda não tem uma uva que se adapte bem. Existem estudos para isso, sim. Chegaremos lá, se Deus quiser. Mas eles descobriram na cachaça uma atividade que desse continuidade ao que eles faziam lá na Itália, né? E foram também passando de geração em geração. Vou fazer um parênteses de uma coisa legal que a gente está fazendo aqui no sítio. Como a cachaça aqui na região é bem famosa, né? É famosa. Nós temos um parceiro que é um produtor que tem um alambique maravilhoso também, atende turistas. Você vai no alambique dele, você tem uma aula de cachaça, você conhece todo o processo. Ele faz na sua frente a cachaça, que é o Neno Campanari. O Neno Campanari, a família dele também veio da Itália, né? É uma das pioneiras aqui na região, e eles têm um milho que eles plantam e que esse milho passa de pai para filho, ou de mãe para filha, a família toda produz esse milho, e com esse milho ele faz o fermento para a cachaça dele. Aí a gente teve uma ideia, Neno, vamos pôr esse milho, esse fermento da cachaça no nosso café e vamos ver o que vai dar? E aí deu um café maravilhoso. Deu um café com notas de frutas vermelhas, notas de uva, muito interessante, né? Uma acidez assim que lembra uma bebida, tipo um conhaque, sabe? Uma coisa exótica. E a gente deu o nome de café da Marvada. Foi bem legal. Meu filho fez toda a arte, foi uma experiência interessante. Tudo isso com os produtos locais, né? Valorizando o conhecimento local e os produtos locais. E isso atraindo. Então, ele atrai o pessoal para a cachaça dele, vendo o meu café, e a gente atrai
o pessoal para o nosso café vendo a cachaça dele. Então, é uma troca, né? Um roteiro também que a gente acaba criando aqui, né? E quem está aqui vai conhecer ele lá, quem está lá vem conhecer a gente aqui. E o pessoal adora, né? O pessoal quer isso hoje em dia, quer estar em contato com quem produz, quem sabe, quer saber a origem do produto, né? E a gente, né, precisa trabalhar de uma maneira muito correta, porque está todo mundo olhando, não tem como esconder nada, né? Os turistas estão aqui mesmo, aqui dentro da propriedade, vendo o trabalhador rural, né? Se está com IPI, se está parando para a hora do almoço, se tem, né? Perguntam para eles, mas você é registrado ou não, né? Toda essa parte também social acaba sendo interessante, né? Para acabar com tantos desvios que tem nesse nosso país, né? Não, o turismo trouxe um pouco isso. Eu acho que o turismo trouxe essas características para o trabalhador rural, sim, mas também para o proprietário rural, para o visitante. Eu acho que é um triângulo bem interessante, de fato, não tenha dúvida que eu gosto de pensar que é uma forma cabocla, estratégica e inteligente, né? E também, né, a gente está falando de memória, o que eu percebo aqui, todo brasileiro que está na grande cidade, ele tem em sua memória a vida rural, né? Ele ouvia a história das avós, ou como eu, ia para o sítio das avós, e a gente que está no meio rural hoje, poder propiciar, né, para quem está na cidade grande, essa experiência é de um prazer enorme, né? Eu gosto muito do que acontece no meu fogão a lenha. Eu não estou mostrando ele hoje aqui, porque tem gente aqui já na nossa... preciso falar da reabertura, vou falar daqui a pouco. Mas todo mundo que chega perto do meu fogão a lenha acaba contando uma história para mim, né? Eu ia na casa da minha avó e tinha esse fogão a lenha. Passa a mão no fogão a lenha com carinho, assim, sabe? Ou senta nele como sentava quando era criança. Então, a gente é, assim, um incentivador dessas boas memórias, né? Isso faz muito bem para as pessoas. Então, quem está no meio rural, eu acho que tem que entender que quem está na grande cidade tem falta disso. Não é legal ficar num apartamento o tempo todo e no asfalto. Isso não é assim tão saudável como viver no meio rural. Então, a gente tem que propiciar. Então, eu emendo aqui a questão da reabertura. Eu tinha muito medo de reabrir. Às vezes eu fico pensando, nossa, mas será que eu estou reabrindo só por causa de dinheiro? É claro que a questão financeira pegou feio todo o turismo. Foi assim, nossa, é triste saber o que aconteceu com o turismo brasileiro, que estava indo num período muito bom, né? Convenhamos, a gente estava crescendo nesses anos de 2008, né, que deu aquela crise para cá, a gente cresceu bastante. Mas aí eu fiquei pensando, gente, esse povo, ele está dentro de um apartamento em São Paulo, em Campinas ou nas cidades do interior, durante 3 meses fechados. Eles não tomaram sol. Eu sei disso porque minha filha fez isso, né? Minha filha ficou nessa situação, acompanho, né, o dia a dia de trabalho dela, meus 2 genros também. Trabalho online o dia todo, entrando à noite e sem poder sair na rua. E eu com esse espaço enorme, né? Minha propriedade, meus chalés são muito um reservado do outro. Então, o que eu fiz? Eu resolvi abrir com uma ocupação bem menor, né? Na verdade, tenho 14 chalés, é muito pequenininho. Então, eu estou reservando 6 chalés ao máximo, tudo com distanciamento. Ao invés do buffet, a gente colocou o serviço de mesa separado, né? É bem trabalhoso. Assim, agora, terceiro final de semana que eu estou assim, começando a me acalmar com esse novo café da manhã,
produtos especiais. Eu fiquei, na verdade, um mês estudando protocolos de saúde, como que deveria ser feito, como garantir a minha saúde, porque eu estou trabalhando aqui, garantir a saúde dos meus colaboradores, né? Na verdade, minhas, porque são todas mulheres, e dos meus turistas, né? Como que a gente faria? E aí comecei a fazer POP, né? Os procedimentos operacionais, treinar. Ó, gente, a gente vai abrir com menor capacidade, né? A minha agrônoma voltou a fazer as visitas guiadas no café, ela e meu filho, também com procedimento operacional padrão, tudo direitinho. Hoje a gente tirou foto deles, distanciamento, né? Máscara em todo mundo, álcool gel o tempo todo. Então está sendo assim um desafio muito grande. E eu tomei a decisão de abrir, primeiro porque eu percebi que não vai voltar muito cedo, né? Infelizmente o nosso país não soube lidar com essa situação. Hoje mesmo vi uma reportagem muito triste, né? Que o vírus tomou conta do Brasil, o Brasil não soube lidar com ele, né? E segundo, porque eu acho que eu tenho essa função social de dar abrir o meu espaço para que essas pessoas possam sair um pouquinho daquela rotina. A gente também só está abrindo final de semana, né? São 2 dias apenas, mas eles vêm, né? Eles tomam sol, eles andam no meio da paisagem. A menininha que correu aqui, ela vai colhendo cafezinho, ela vai colhendo florzinha. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse lado assim social da empresa também, né? De prestação de serviços. Muita gente estava perguntando, mas vocês vão abrir? Vocês vão abrir? Eles estavam com muita vontade. E uma coisa bem legal que está acontecendo, que eu tinha visto também que iria acontecer, mas agora eu estou vendo assim, na experiência mesmo, está vindo aqui na minha pousada pessoas que já me conhecem e que sabem que aqui é limpinho, que aqui é arejado e que estavam com muita saudade de estar aqui. Então, eu acho que eu acertei, né? A gente tem acertado, apesar de ser bastante trabalhoso, seguir os protocolos não é fácil, né? Mas, e os hóspedes também estão elogiando. Eu estou feliz, eu acho que eu acertei, né? Do que de estar fechada e não atender mais ninguém. Não vai ser isso que vai me dar o retorno financeiro que eu precisaria, né? Com três meses fechada, mas é um início, né? Um começo para a gente retomar mais para frente e cada vez com mais segurança. Você está falando, eu fico pensando sobre, primeiro essa tua reflexão, você mora aí, é sua casa, são seus familiares, são os seus prestadores de serviço também, mas eu fico pensando outra coisa, você me falando dessa nova fase das pessoas estarem indo aí porque conhecem a Cafezal em Flor, porque conhecem vocês e sabem da responsabilidade. Eu não sei se também esse espaço não vai começar a ser um espaço das pessoas inicialmente irem para o lazer, mas também depois irem para o aprendizado, ou seja, começarem a aprender, porque são clientes que gostam, mas muitos deles não vivenciaram algumas práticas ambientais, coisas assim que pode ser complementação às suas atividades, ou seja, começar a ensiná-los não, mas começar a oferecer experiências de tomar sol, é verdade, mas entender que esse tomar sol é vitamina D, que essa vitamina D, sabe, alguma coisa que façam vocês. Eu estou falando assim, pensando, porque quando você começa a falar sobre a tua reflexão, ou seja, não foi fácil você abrir, não foi uma decisão, não foi uma... E aí tem muito... O produtor, o turismo rural, muitos de nós somos produtores. Então, a gente tinha venda, vocês vendiam café, as pessoas de Jundiaí vendiam as uvas,
o pessoal de Valinhos, as goiabas, então sempre existia uma outra renda. Então, o empresário de turismo rural, não que não precisasse, precisava, como você diz, 3 meses parar com uma, mas tinha renda. Em alguma, não ficou sem renda. 80% de nós não ficou sem renda. E isso também deu, acho que, um respiro para poder fazer esse processo. Abro, não abro. Não foi como outras situações que todo mundo queria abrir, né? O turismo rural deu essa pensada, né? E isso foi interessante. Eu acho que isso fez com que nós pensássemos essa dupla função, essa tripla função. Agora também essa função de responsabilidade, que é dar a chance a outros viverem isso, mas é um bom canal para eles aprenderem um pouco sobre isso, não? Sim, eu percebo assim que as pessoas que estão vindo, elas têm, a grande maioria, tive um ou outro hóspede que a gente tinha que pedir, por favor, põe máscara, né? Por favor, não se aglomera, né? Mas eles vieram em grupo, então não tinha como, né? Mas a grande maioria está assim bastante consciente, né? Eles vêm e eles vêm avaliando o que a gente está fazendo. A gente percebe isso, né? Que eles perguntam qualquer coisa que tenha assim de diferente, eles pedem para consertar. Por exemplo, tem alguém no fogão a lenha sem máscara, por favor, pede para ele colocar. Daí eu vou lá, peço, né? E a pessoa responde positivamente, rapidamente, né? Então, as pessoas estão conscientes, sim, e aprendendo a conviver com isso, né? A gente vai ter que aprender esses cuidados, porque hoje esse vírus também vem a vacina, quem vai saber, né? Mais para frente o que vai acontecer. A gente passou por essa experiência, a gente, né, graças a Deus até agora não pegou a doença, não teve. Eu acho que assim. Eu vejo assim o dia a dia nosso como um grande agradecimento por estar aqui, né? Frente a tantas mortes, né? Absurdas, né? Assim, quando eu vejo os números, eu sou historiadora, já estudei muitas desgraças que aconteceram, né? Mas essa aqui é assim, não dá para imaginar um negócio desse, né? Poxa vida, como que pode? Então, a gente tem que agradecer o dia a dia da gente, de poder estar trabalhando, poder estar atendendo, produzindo o melhor café. É sempre um agradecimento, sabe? Dessa possibilidade. E tocar, né? Porque... Isso, exatamente. Tocar, eu acho que essas memórias tinham que falar sobre isso também, porque vão fazer parte de um processo e concordo que são milhares de pessoas. O que mais me magoa, a palavra é magoar mesmo, é o quanto isso está sendo minimizado, o quanto Né? isso não está sendo analisado de uma forma mesmo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar sobre isso, e nós. E eu acho que você colocou uma coisa muito interessante sobre um papel de responsabilidade do turismo rural também, de receber pessoas que não têm a chance de viver onde a gente vive, né? Esse foi o grande motor da minha reabertura. Foi a grande motivação. Falei, nossa, não é assim resolver a questão financeira, porque não vai, né? Porque eu não estou abrindo, lotando a pousada. Poderia lotar pela lei municipal, eu poderia, mas eu não estou. Mas, assim, essa satisfação de ver as pessoas poderem tomar sol, principalmente. Né? Sair daquele mundo. Eu estou com um casal nesse momento aqui com 2 menininhas, 3 meses dentro do apartamento com 2 crianças. É muito triste, né? Muito triste para essa criança viver uma situação dessa. Então, eu estou assim, bem satisfeita por estar podendo prestar esse serviço para eles. Bom, eu quero te agradecer muito. Eu sei que você está aí com gente, mas agradecer você dividir essa memória.
Esse projeto tem esse objetivo, tem trazer esse recorte, o Circuito das Águas, que hoje está fazendo novas histórias. Te agradecer profundamente, dizer que a gente se conhece qualquer dia ao vivo, tá bom? Vamos sim, vamos sim. Você é minha convidada para vir conhecer o Cafezal em Flor, Foi um né? prazer. Fazer o roteiro que a gente faz aqui, né? Quando tudo isso passar e quando você estiver aqui bem por perto da gente. E convido a todos, né? A gente está agora com um site, a pandemia, né, fez com que a gente assumisse que tem que vender café pela internet, então muitos receberam, né, o nosso cafezinho. Vou mostrar minha caixinha, que bonitinha que ela é. Muito bem, Esse Cafezal aqui é em Flor. trabalho do meu filho, né? Meu filho é arquiteto, ele Uhum. bolou nossa embalagem toda ecológica também, para evitar impacto na natureza. E é isso, Andréia. Que venham todos para cá quando puderem, né? Conhecer nosso trabalho, conhecer o Circuito das Águas, beber nossas águas maravilhosas e tomar nosso café. Eu vou beber água e café, tá bom? E cachaça também, Ótimo. para E conhecer. cachaça também, ótimo. Olha, muito obrigada novamente. Foi um prazer ouvir tua história, que vai estar no canal de YouTube, né? Das Memórias Femininas. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a você. Um abraço a todos. Tchau.